Olá, sou o engenheiro João Cunha, especialista em instalações elétricas, e hoje eu vou continuar falando com vocês sobre a nova norma NBS 5410. Hoje nós vamos tratar da parte 4, que trata das medidas de proteção contra surto. Só para relembrar, a organização da 5419 ficou assim: a parte 1 é princípios gerais, a parte 2, gerenciamento dos riscos, a parte 3, danos físicos às estruturas e perigos à vida, que é a parte do SPDA, que nós já tratamos no primeiro vídeo dessa série. Depois fizemos um segundo vídeo falando também do aterramento, especificamente sobre o aterramento. Se vocês não viram esses vídeos, vocês podem clicar aí e assistir esses vídeos novamente. E a parte 4, que nós vamos tratar hoje, é sistemas elétricos e eletrônicos internos. Esta parte 4 tem muita gente achando que é uma parte muito complicada. Olha, falam ela muito teórica, muito genérica. O que nós precisamos entender é que ela trata de todo tipo de instalação, desde uma instalação de uma residência ou uma instalação de uma loja até uma instalação de um data center. Então, nós precisamos ter muito claro essa abrangência da norma. Isso que tem que ser levado em consideração quando a gente lê essa norma, a parte 4. Veja, o que eu quero fazer agora é pegar e olhar a parte 4 à luz de 90% dos nossos projetos, sem dúvida, que são projetos onde nós temos uma edificação simples. Como é que a parte 4 tem um impacto nisso? Então, essa é a minha ideia para que a gente possa entender como que a parte 4 está relacionado com os nossos projetos. Então, veja, a primeira figura da parte 4, da 5419, quando a gente olha essa figura, pode parecer algo muito estranho. Eu tenho aqui uma antena, um mastro do guarda-corpo, uma entrada de energia elétrica. A coisa não tem uma forma de como a gente utiliza normalmente. É uma figura que ela tem que ser genérica mesmo. Por quê? Nós precisamos lembrar que a norma está falando de uma infinidade muito grande de instalações. O mais importante da gente entender é que a grande contribuição dessa norma é o conceito de zona de proteção. Veja, esse conceito já está implícito na 5410 de 2004. Esse conceito já está implícito lá. Nós já consideramos esse conceito quando a gente estava fazendo a norma. Agora esse conceito vem para clarear e deixar de uma forma explícita, de uma maneira mais formal, as prescrições da 5410 com relação à sobretensão. Então vejamos, se a gente pegar agora a segunda figura, ela já é um pouco mais clara. Ela está falando que nós vamos ter que dividir as nossas instalações em zonas de proteção. Essas zonas de proteção são regiões aonde nós vamos ter um limite de sobretensão aceitável, uma região de equipotencialização. Esse tem que ser o conceito do que é equipotencialização. Eu tenho batido muito nisso. A gente precisa entender que equipotencialização é trazer atenção para um determinado nível aceitável. Então, dentro da zona que nós vamos chamar aqui de ZPR1, tem um limite aceitável. E dentro da zona ZPR2 tem outro limite aceitável. Então, nós vamos dividir as nossas instalações em regiões de limites aceitáveis.
que vão ser compatíveis com os equipamentos utilizados nessas regiões. Esse é o conceito que está por trás disso. E veja, como é que nós vamos garantir que esta região vai ter a sobretensão dentro dos limites aceitáveis? Pelo uso dos DPS. Então, em cada região, aonde cruza de uma região para outra, nós vamos ter um DPS. Quem vai garantir o nível de sobretensão nessa região é o DPS. É isto que a segunda figura da norma está falando. Vamos analisar agora como fica a parte 4 da 5419 na grande maioria das instalações. Nós temos aqui uma edificação que tem um SPDA, e aí nós temos uma zona que é a parte externa da edificação. Essa zona ela pode ser dividida em zona 0A e B, onde a zona 0B ela está protegida contra o impacto direto, mas não está protegida contra a perturbação eletromagnética do raio. Então, a zona 0 é a zona que está do lado de fora da edificação. Aí nós temos uma zona 1 na edificação, que é a zona onde tem os equipamentos que têm uma sensibilidade menor, portanto, podem estar sujeitos a um nível de sobretensão maior. E na zona 2 são os equipamentos eletrodomésticos, eletroprofissionais, que podem estar submetidos somente a um nível menor de sobretensão. Então, veja, segundo a 5419, na parte 4, cada parte de zona dessa que atravessa, nós temos um DPS que vai limitar o nível de sobretensão nessa zona. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um DPS nesse ponto e um DPS nesse ponto. Então, nós temos também a edificação que não tem SPDA, ou seja, aquela edificação em que o risco de cair um raio aqui é aceitável, ou seja, a probabilidade é muito baixa. Então, eu não tenho aqui a zona 0, só tenho a zona 1 e a zona 2, portanto, eu tenho que instalar o DPS aqui. Veja vocês que isso aqui é exatamente o que está sendo prescrito na 5410. A 5410 fala de categoria de produto, produto a ser utilizado na entrada da edificação. Equipamentos de utilização, que são equipamentos que eu tenho que garantir um nível de sobretensão um pouco menores. O que a NBR 5410 fala? Quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitida pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra sobretensões de manobra, os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada da linha da edificação ou no quadro de distribuição principal localizado no ponto mais próximo. A norma trouxe, então, duas opções. A primeira opção é quando o DPS estiver posicionado no ponto de entrada da edificação. Quando o DPS estiver posicionado no ponto de entrada da edificação, toda a edificação vai ser a zona 2. Toda a edificação vai ter a garantia da categoria 3. E a outra situação é quando o DPS estiver posicionado no quadro de distribuição. Então, até o quadro de distribuição, nós vamos ter a zona 1, que é simplesmente cabo, e a partir do quadro de distribuição, ou seja, todos os equipamentos alimentados pelo quadro de distribuição estão na zona 2. Isso é, está garantida a categoria 3 de sobretensão. Se nós formos ver a segunda prescrição, ela fala que quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocada por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação, portanto, se tem
a descarga direta, pela análise de risco, tem que ter SPDA e ela já tem SPDA. Ou nas suas proximidades, o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha na edificação. Então, é esse caso aqui. O DPS tem que ser instalado aqui. Nesse caso, o DPS vai ser classe 1. Mas eu tenho os equipamentos de utilização que vão ter que ser garantidos a categoria 3. Portanto, eu vou ter um segundo DPS instalado no quadro de distribuição. Então, veja, a NBR 5419, na parte 4, não trouxe grande alteração para a maioria dos projetos. Ela trouxe alteração e trouxe uma diretriz de projeto e trouxe uma metodologia de implantação quando nós temos as instalações elétricas mais complexas, como é o caso de um data center, que tem equipamentos aonde o nível de sobretensão que ele pode ficar exposto é muito menor do que os equipamentos normais. A 5419, parte 4, dá a diretriz para os projetos mais complexos, mas veja, ela está totalmente integrada com a 5410. Portanto, ela não trouxe uma grande alteração para a grande maioria das instalações. Você pode aplicar a 5410, que ela está totalmente coerente, nas instalações elétricas residenciais, nas instalações comerciais comuns, nos escritórios, em algumas situações onde você tem servidores, não servidores comuns, os computadores comuns, mas um sistema um pouco mais complexo, é que você vai precisar de uma diretriz um pouco melhor, que aí sim, aí a parte 4 te dá toda a diretriz de como fazer isso, e fazer a coordenação dos DPS, e fazer a potencialização, e tudo o que é necessário para essas instalações. Bom, se ficou alguma dúvida, escreve aí, faz a pergunta aí, que aí eu vou respondendo, e se tiver alguma dúvida e for interessante, a gente grava mais um vídeo sobre isso. Se você não for inscrito no canal, também inscreve no canal, aperte o sininho aí para você receber a notificação. Até mais.